Graças a Deus, Deus abençoe grandemente a todos, uma boa tarde, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração essa tarde. Estamos aqui no clamor da Sagrada Família e vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração em favor da sua casa, em favor da sua família, na certeza que a oração ela tem poder. Por que muitas orações elas não são atendidas? Não é só o fato de orar que a situação vai mudar, não. Porque orar, todo mundo ora. Clamar, todo mundo clama. Mas na verdade, a questão é a resposta. Você sabe que Jesus, quando ele clamava, ele orava, o milagre acontecia. A situação, ela revertia. Mas por quê? Porque a oração, ela tem poder, mas poder na vida daquele que tem uma vida com Deus. Jesus, ele tinha uma vida com o Pai. Então tudo que ele clamava, que ele orava, Deus assinava embaixo. Às vezes a pessoa ela acha que orar vai mudar. Não muda. Só a oração não vai mudar a situação. Por quê, pastor? Porque quantas pessoas têm orado? Quantas pessoas têm clamado e a situação continua do mesmo jeito? Porque o que muda, o que faz efeito, um peso grande na oração, é o temor, o respeito à palavra de Deus e andar com o Senhor. Como assim, pastor? Olha o que a Bíblia fala, está escrito aqui em João 9, capítulo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Olha para você ver. Sabemos que Deus, ele não atende a pecadores. Quem é pecador? Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Ah, pastor, então se todos nós somos falhos, se todos nós somos pecadores, quer dizer que Deus não vai nos ouvir? Aí entra a questão. Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida, e dar vida com abundância. O que separou o homem de Deus? O pecado. Adão e Eva, eles viviam bem, abençoados no paraíso. Mas a partir do momento que comeu do fruto que não era para comer, entrou o pecado. Aí houve separação do homem a Deus. Portanto, que o pecado engana e destrói, que a Bíblia fala. Mas aí Deus enviou Jesus, que suportou tudo, morreu naquela cruz para nos dar vida, e vida com abundância. Por que eu estou falando, Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu estou aqui trazendo para você. Por que só a oração não muda a situação? Então não adianta orar? Sim, adianta orar. Mas só que a oração, orar, muitos têm orado. Clamar, muitos têm clamado. Mas as suas orações, elas não têm obtido que sucesso. Porque não é só orar que vai mudar a situação, não é só clamar, as suas orações precisam ser atendidas. E para Deus atender a oração de alguém, essa pessoa ela tem que andar com Ele, tem que andar com Deus. Você pode ver Elias, profeta, que andava com Deus. Quando ele estava diante de uma situação, ele clamou a Deus, que o povo estava cocheando em dois pensamentos. E a Bíblia fala que quando o profeta Elias ele clamou, Deus ouviu a oração e o fogo desceu. Josué também. Josué orou e falou: segundo a minha palavra, detém o sol e a lua, e tudo parou. Deus atendeu a oração de Josué. E por que muitas vezes Deus não atende a oração da pessoa que está clamando a Ele para sair dessa situação, para Deus reverter, e às vezes não acontece? Porque muitas vezes, para acontecer, essa pessoa ela tem que andar com Deus. Portanto que fala aqui em João 9,31, sabemos que Deus não atende a pecadores. É a pessoa que ela peca contra a palavra. Mas pelo contrário,
Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse ele atende. Temer a Deus não é ter medo, é respeitar. Por isso que ele fala, se alguém teme a Deus e pratica, esse é o segredo, é praticar. Em Tiago você vai ver a Bíblia falando, não sejais mente só ouvinte, mas ouvinte praticante. Tem muitas pessoas que ela vem na igreja, ela senta, ela participa das reuniões, mas ela não pratica a palavra, ela não pratica, ela não é praticante, ela ouve, ela gosta das orações, ela gosta de ouvir a palavra, né? Ela participa dos cultos, das reuniões, ela gosta, mas muitas vezes ela não é um praticante. E hoje tem muitos que estão dentro da igreja e não praticam, não são praticantes. Por isso que diante da situação, quando ela vai clamar, Deus muitas vezes não responde, e às vezes a pessoa fica revoltada. Eu estou orando, estou clamando, mas nada acontece. Mas quando Jesus clamava, acontecia. Quando Jesus clamava, o milagre acontecia. Quando o profeta Elias clamou, o fogo desceu. E por que agora eu vou orar, você vai orar, e por que Deus não vai atender? Claro que Deus atende, mas ele fala claramente, no João 9,31, né? Tá bem claro aí, Vamos ler novamente aqui para você entender que não basta só orar, porque a oração, orar todo mundo ora, né? Só mudar aqui, orar todo mundo ora, clamar todo mundo clama, né? Orar, como eu estava dizendo, né? Todo mundo ora. Clamar a Deus, todo mundo clama. Mas a oração não é só o fato de orar que a situação vai mudar. Não é só o fato de eu orar que minha vida vai mudar, a situação vai mudar, claro que não. Quantas pessoas oram e não são atendidas? Porque para Deus atender as nossas orações, nós temos que temer a Ele. Está bem claro aqui, João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme, a Deus, respeita, teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, a este Deus atende. O que está faltando muitas vezes é o temor, é o respeito. Como assim, pastor? Você vê que Eva, ela não respeitou a palavra de Deus, ela não teve o temor. O Senhor falou, está aqui, Eva, Adão, vocês vão viver bem, abençoado, paraíso, mas daquela fruta do meio do jardim vocês não vão comer. E vem Satanás e na cabeça de Eva e começa, ao ponto dela comer do fruto e entrar o pecado, deu lugar para Satanás. Tem muitas pessoas, toma cuidado, que vai vir na sua cabeça também, para que você não tema a Deus, para que você não pratique a palavra, deixa de ser besta, deixa de ser bobo, não é assim não é assim também não, Deus conhece teu coração, mas fala aqui, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Aí fala assim, desde que há o mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas ele retrucaram, tu és nascido em pecado e nos ensina a nós, e os expulsaram. Quer dizer, eles que falavam, você é um pecador e ainda quer nos ensinar? Mas entra a questão do temor, entra a questão que ele falou, se Deus não fosse com ele, nada disso teria acontecido. Quer dizer, houve um milagre, Jesus curou o cego. Quer dizer, se Deus não for com você, nada vai acontecer. Você pode orar, a oração não muda nada. A oração na vida da pessoa que não teme, não respeita a Deus, não tem efeito, não tem peso. As palavras ela tem que ter peso. Só usar o nome de Jesus não vai mudar.
Portanto, você vê lá os 7 filhos de Seva, está aqui, ó, em Atos, né? Está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Está aqui, ó, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, Atos 19, né? Pulei aqui, Atos capítulo 19, versículo 15. Fala assim: olha para você ver que quando você anda com Deus, as tuas palavras, a oração, ela tem peso. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e ferido fugiram daquela casa. Quer dizer, eles foram expulsar, fizeram a oração lá, pelo nome do que Paulo prega, o nome de Jesus, e sai, e na verdade não saiu. Pelo contrário, o inimigo falou: eu conheço a Paulo e bem sei quem é Jesus, mas vós quem é? E partiu para cima deles, que eles saíram nus e feridos daquela casa. Quer dizer, a oração, ela não vai ter pesos na vida daquela pessoa que não tem vida com Deus. Tem que ter uma vida com Deus. Por que que hoje muitas pessoas dentro da igreja se encontram com a vida destruída? Por que que muitas pessoas dentro da igreja a vida não anda? Tem algo de errado, isso não é normal, porque não teme, não respeita. Ele fala, pelo contrário, se alguém teme, né, e respeita a tua palavra, esse ele ouve. Aqui, ó, João 9,31. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Teme a Deus, né? Aqui, ó, no 31, João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, quer dizer, a esse ele ouve. Então, se você quer que Deus ouça as suas orações, se você quer que Deus te abençoe, o que você faz? Tema a Deus, respeite a sua palavra, ande com Ele, não seja somente ouvinte, mas seja um praticante, e você vai ver que quando você precisar, Deus ele vai ouvir as suas orações em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar agora em nome de Jesus. Querido Deus e soberano Pai, meu Deus, eu venho através dessa live abençoar cada casa, cada família, porque não é só o fato de orar, Senhor, porque orar, muitos têm orado, mas não tem, as orações não têm sido respondidas, porque o Senhor só ouve as orações daquele que teme, daquele que respeita a tua palavra. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor envie os teus anjos agora e abençoe, Pai, cada casa, cada família, aquele que se encontra no leito de hospital, doente, meu Deus, com falta de ar, no presídio, meu Deus, canceroso, meu Deus, envia os teus anjos, esse que se encontra na cadeira de roda, surdo, paralítico, meu Deus, faz o milagre acontecer. E eu te peço que todo mal seja amarrado da vida e da casa e da família de cada um. E eu determino que todo mal vá embora para nunca mais voltar. E que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dor, venha estar sobre cada casa e sobre cada família, em nome de Jesus. E que assim seja. Amém. Graças a Deus, está feita aí a oração da fé. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração. Esse foi um recado que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para você, tá bom? Então não é só o fato de orar, as orações ela tem que ser atendida. A oração que a pessoa ela faz tem que ter peso. Orar, só orar, não vai mudar a situação. Muda quando a pessoa ela teme, ela respeita a palavra de Deus. Por isso que fala, né? Que ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Todos nós somos pecadores, mas Deus nos deu a oportunidade de ter uma nova vida. A questão do arrependimento, do novo nascimento. Para quê? Para que essa pessoa venha ter uma vida com Deus e a hora que ela fosse orar, assim como Jesus, né, ia ser atendida. Então, não é só o fato de orar que vai mudar a vida de ninguém, não. A sua oração ela tem que ter peso.
A sua oração, quando você clama, Deus, ele assina embaixo. Quando a pessoa realmente ela teme a Deus, ela não é só um ouvinte, mas ela é praticante. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não pratica a palavra, não é praticante, não pratica. Gosta da oração, gosta de ouvir a palavra, vem, às vezes até dizimista, ofertante, mas não é praticante, não é praticante. E em Tiago a Bíblia fala, né? Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Para quê? Para que quando você orar, o poder de Deus venha se manifestar e as suas orações venham a ser atendidas, tá bom? Deus abençoe a todos, está toda a sua casa, toda a sua família abençoado em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe aí essa live, que o Espírito Santo de Deus fale mais no seu coração. Esse foi o recadinho que Deus colocou no meu coração para trazer para a sua vida, tá bom? Deus abençoe sua casa, sua vida e seus familiares em nome de Jesus.